Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui as professoras Elza Lopes e Almerinda Cunha. Nosso tema é a igualdade racial. Deixei uma pergunta, professora Elza, no bloco anterior: por que cotas para negros e não para pobres? Já que existem pobres brancos que também não chegam à universidade. As cotas, porque dentre todos, os negros são os mais discriminados. Se você fizer uma política generalizada, você não vai focar os negros. Porque na história foram os negros que ficaram para trás. Porque mesmo os brancos pobres, eles tiveram acesso à escola pública. Os negros não. Então, é preciso ter uma política focada para os negros. Porque no Brasil sempre foi assim, políticas generalizadas. Políticas generalizadas, elas não focam a especificidade do problema. Então, mas existem as políticas gerais que os brancos, mesmo pobres, eles também são beneficiados. De escola pública. De escola pública. As políticas, dentro das escolas públicas, eu, por exemplo, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, as políticas de creche é para todos. Não diz, não, é só para os filhos dos negros. Não, todo mundo. Inclusive, pessoas que vivem bem de vida, têm um poder aquisitivo alto, coloca seus filhos nas creches municipais. É tanto que a gente conversa para se eles podem pagar, para deixar para os mais pobres que não tem como pagar. Mas não tem como proibir isso. Certo. As políticas gerais, elas vão para todos. Mas quando você coloca ela de forma generalizada, não atinge aquela população que ao longo da história foi proibida de estudar, que foi os negros. Se eu coloco para os pobres, vai incluir todo mundo e os negros vão continuar em desvantagem, porque eles já estão em desvantagem historicamente. Então, essa é a questão, o cerne da questão. Professora Almerinda, no Acre, como é que funciona essa política de afirmação do negro? As instituições funcionam, nós estamos vendo a atuação das duas ativistas, mas na prática, quais são os resultados que têm sido colhidos? Olha, o poder público tem incentivado essa política? Muito. Aqui no Acre tem o DIPI em nível estadual, tem a SEDPI em nível municipal. Meu filho, menino lindo e negro, sofreu uma agressão, não conseguimos resolver via judicial, fomos com o executivo. E o nosso governador patrocinou uma campanha de mídia para combater o racismo. Aí foi que o Acre veio saber que 72% dos acreanos da população são negros. Então, o governo... 72? E o nosso governador também determinou... Pardos e negros. Pardos e que o céu declara... Então, o que é pardo? Deixa eu lhe dizer. Eu sou pardo? Eu explico. O Estatuto da Igualdade Racial, que é a nossa lei, que normatiza todas as políticas de ações afirmativas nas diversas áreas. Ele diz que negro é a soma do preto, que nem eu, e do que é considerado pardo. Né? Então, procurem ver lá no documento de vocês. Eu seria pardo. Como é que está, deputado? Como é que está no seu registro? Está pardo? Não. Porque eu, no meu registro, está pardo. E eu sou negona. Eu sou negona. Então, a somatória de pardo e de preto é que forma a população negra. E 72% da população acreana é negra. Isso na leitura da lei. Mas, deixa eu lhe dizer, essas ações afirmativas que foram colocadas para nós, inclusive cotas, que é para pobres, negros, indígenas e pessoas com deficiência. E todos que foram excluídos estão sendo beneficiados. Agora, essas ações afirmativas, que tem muito intelectual que não sabe nem o que é, vem para corrigir injustiças, distorções, crueldades historicamente construídas. E aí nós temos no campo da educação, as cotas, o ProUni, o FIES, que está promovendo a ascensão dos excluídos, né? Nós temos no campo da saúde o Plano Nacional de Saúde, mas nós temos também no Ministério do Trabalho. E agora, com a nossa presidenta colocando as cotas no serviço público, no concurso, que nós estamos pedindo para o nosso governo, e já há uma promessa do nosso governo de colocar cotas no concurso público estadual e no municipal também, porque nós queremos garantir isso, porque senão, se vocês pesquisarem nos bancos aí, vocês só vão encontrar negro limpando pó, sendo servente. Então, hoje... Nenhuma secretária, né? O Ministério Público e os sindicatos
fizeram um trabalho de promoção de negros com nível superior, limpando o pó dentro dos bancos, nas repartições públicas. Agora, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, fez uma portaria para fazer a ascensão que estava sendo bloqueada por questão racial. Mas não fica só por aí, não. Tem um Brasil quilombola. Gente, tem um empreendedorismo afro-brasileiro que promove para fazer com que os negros tenham acesso aos bens, à produção. Vocês estão entendendo? Então, na área da saúde, na área do trabalho, na área da habitação, na área do financiamento, que antes a gente não tinha acesso, não era nem recebido nos bancos, a gente agora tem acesso aos financiamentos para fazer o seu empreendimento, a sua atividade agrícola, etc. e tal. Então, todas essas mudanças boas que estão vindo, elas precisam continuar. É muitos anos de luta, de determinação do movimento negro, dos trabalhadores desse Brasil, e isso precisa continuar. Professora. Mas eu quero ressaltar aqui com vocês a luta das mulheres, porque a somatização preta, mulher e pobre são 3 fatores de discriminação. 3 fatores de discriminação. Ainda bem que você não é pobre, hein? Não, eu sou pobre. Eu sou pobre, eu já passei fome, eu sei o que é a dor da fome. Eu sei o que é desmaiar na escola, a diretora me levar para casa. Dona Anália, a Almerinda desmaiou, não sei o que é, mamãe, eu sei. Mandava buscar um pouquinho de açúcar, fazia chibé e eu retornava. Eu sei o que é fome, entendeu? Por isso que eu valorizo muito o meu trabalho, a minha vida, e agradeço a Deus hoje. E tenho compreensão de estar aqui lutando pelos que não têm. Hoje eu sou privilegiada, casa, carro, última letra de professor, que não é muito, mas me dá para viver confortável. O professor do Acre ganha bem, graças à nossa luta, e o governo que está aí, porque senão a gente ainda estava lá, ganhando menos que todo mundo. Os de nível superior ganhava 1.200 e nós, professores, 600. Aí nós começamos isonomia, porque que o doutor ganha mais que o professor, até a gente encostar neles. Hoje nós relaxamos que estamos ganhando. Deixa eu fazer agora uma pergunta aqui para a doutora Elza. Professora Elza. É o ProUni, já falei no FIES, no ProUni, que colocou negro na universidade, mas eu quero falar... Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Nós somos de uma cultura que imaginamos que o legislado traz a felicidade. E não é bem verdade. Aconteceu a Lei Áurea, libertação dos escravos. Não aconteceu essa liberdade que você esperava. A nossa Constituinte, e eu estava lá, deu a sensação que depois daquela Constituinte todo mundo tinha casa, todo mundo tinha educação, todo mundo tinha saúde, todo mundo tinha... Não é verdade também. Salário mínimo. Tudo. Aí veio o seguinte. As ações afirmativas, na época da nossa Constituinte, nós tínhamos uma negra legítima, que era a Benedita da Silva, que foi nossa colega. Ela falava... outros negros, é do movimento negro. Mas poucos. Eram poucos. Ela era a que melhor representava a negritude do Congresso na época. O Paim já estava lá. Aí eu pergunto, a Benedita da Silva falava muito, e ela reproduzia muito uma frase de Rui Barbosa, que a verdadeira igualdade seria tratar os desiguais desigualmente. Porque se você trata os desiguais igualmente, vai continuar desigual. Vai continuar desigual. Aí ela falava das ações compensatórias. Que é as ações afirmativas. Compensatórias, exatamente. Eu pergunto, no bojo dessas ações compensatórias, em que momento pós-constituinte essas ações mostraram mesmo sua cara, puseram sua cara na janela, saíram da inércia e se tornaram... Da gaveta. Tá, olha, deixa eu começar falando, Merida. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso onde estava lá o Betinho. Ele já estava muito debilitado e eu lembro que o Betinho disse uma frase assim naquele congresso, que para o trabalhador lutar ele tinha que estar de pé. Foi quando ele criou aquele programa, Fome, né, de combate à fome no Brasil. E aí quando o campo democrático popular, o Lula, assumiu o Brasil,
Tinha uma pesquisa que detectava que 36 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha de pobreza. 36 milhões. E nós, na CUT, naquela época, a gente já vinha trabalhando proposta de quando assumíssemos o governo, iríamos fazer políticas que corrigissem isso. E aí, quando o Lula assumiu, justamente foi criada essas políticas compensatórias, justamente para corrigir, para tentar fazer com que essas pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, não é possível uma pessoa lutar, morando debaixo de uma ponte, vendo seus filhos se acabar nas drogas, com fome, sem ter o que comer, como a gente vê ali em São Paulo. Era triste ali em São Paulo, aquelas crianças dormindo naquele frio, passando fome, e as pessoas tratavam aquilo como uma indiferença, como se aquilo fosse natural, fosse normal. Então, o Lula teve uma sensibilidade para isso, mas tudo isso com base na proposta do Betinho de combate à fome, de fazer com que as pessoas comessem para poder lutar, estivessem de pé para poder lutar. E aí foi criado vários programas compensatórios, justamente porque até chegar o patamar em que todo mundo tem o mesmo pé de igualdade, até chegar um momento em que todos os negros chegaram à universidade, agora estamos iguais com os brancos, todas as mulheres têm as mesmas oportunidades, todos os jovens têm as mesmas oportunidades, negros e brancos. Até chegar esse dia, é preciso ter políticas compensatórias que façam com que essas pessoas fiquem de pé, tenham emprego, tenham trabalho, tenham comida para comer, tenham comida na mesa. Eu entraria numa questão Essas são as políticas polêmica, compensatórias. que vai para o lado econômico. Eu vejo que grande parte dos que defendem a igualdade, quer de raça, quer econômica, quer social, elas também tendem, Narciso, a ir para o campo do socialismo, achando que no campo do socialismo haveria uma igualdade universal. E isso, historicamente, tem provado que não é verdadeiro. Não há um país no mundo socialista que tenha economicamente dado certo. Isso um pouco distorce um pouco essa realidade que nós queremos, por quê? O socialismo, ele é muito bom na distribuição da riqueza, mas incapaz de produzi-la. Pelo menos isso está atestado. Não haveria uma contradição, não há como favorecer a todos num regime que não se produz riqueza. Pois não, eu queria começar. Gostaria de responder o seguinte. Ao invés da gente estar filosofando sobre socialismo, capitalismo, vamos tentar aqui de forma prática humanizar as relações entre os seres humanos, entre os indivíduos, entre os homens e as mulheres, porque historicamente as mulheres estão sendo discriminadas e impedidas de ascensão social, de emprego, de votar, etc. e tal. E essa equidade entre homens e mulheres, uma luta histórica nossa, ela também encontrou eco de 2003 para cá. Hoje nós temos o Ministério das Mulheres, nós temos a vara, as delegacias, a Casa Abrigo, a Casa Rosa Mulher, empreendedorismo, financiamento, a Minha Casa Minha Vida é as mulheres que assumem, o Bolsa Família é a mulher que assume. Para vocês verem, uma vez, anos atrás, eu fui tentar registrar uma queixa na polícia, não deixaram, mandaram eu buscar o marido para registrar a queixa. Então, mulheres, todo esse avanço que a gente tem tido de empoderamento das mulheres não foi a troco de nada, não. Foi o próprio capitalismo. Foi as grandes potências, descobri tudo isso no meu curso. Foi as grandes potências, o grande capital que descobriu que a mulher, quando é formada, educada, culta, ela modifica o ambiente. Ela cuida melhor dos filhos, da comunidade, e a comunidade se desenvolve. E acaba mandando o marido. Aí o grande capital começou a ver a importância da mulher e investir no empoderamento das mulheres. É tanto que as metas mundiais, né, inclui toda a ascensão da mulher, a educação da mulher, porque a mulher
tendo conhecimento, ela organiza a comunidade em que vive e colabora com o crescimento de todos. Por isso, nós hoje que temos as mulheres valorizadas, os negros valorizados, os idosos, que na nossa ancestralidade negra, o idoso não vai parar no asilo, não. Ó, se tu tivesse na nossa cultura, os idosos são transmissores de saberes, são sábios, são para educar os mais jovens. Na sociedade europeia, o velho vai para o asilo e ainda tem a discriminação geracional. Nesse particular, você está redondamente enganado. É que isso aqui vive dando maus exemplos. Não, eu só quero dizer que nós temos que cuidar dos nossos idosos. Não dá para simplesmente jogar no asilo, porque é sabedoria adquirida ao longo da vida e que os mais jovens precisam. Aqui, nesse momento, tem uma turma de juventude linda, maravilhosa, mas que não está conseguindo entender bem o que nós estamos vivendo nesse momento. A democracia, as conferências nacionais, até os catadores de lixo estão com conferência, confederação, discutindo. Nós temos ambulatório de rua, o SUS está lá no meio da rua, tratando dos moradores de rua, entendeu? Então, os bens públicos estão sendo acessados pelos que não têm casa, pelos que não têm teto, os catadores estão se organizando em confederação, lutando pelo seu direito de sobrevivência, e as mulheres estão cada vez mais empoderadas. Mulheres, univos, porque nós ainda vamos alcançar aquilo que nos é de direito. E os negros do mesmo jeito. Então nós estamos vivendo um momento bom. Agora tem algumas pessoas que vivem alienadas, que não querem saber de política, que não querem discutir os problemas do Brasil, e não conseguem compreender. Que acha que Bolsa não Família consegue separar o joio do trigo. Não consegue avançar. Acha que Bolsa Família influencia a mulher que tem mais filhos. Uma coisa. Isso é uma quando as incompreensão. mulheres estiverem mandando completamente, predominantemente, aí nós que estivermos mandando tanto na gente e batendo tanto nos homens, a gente vai ter a delegacia dos homens e a delegacia das mulheres. Tá, mas nós mulheres não queremos do movimento, não queremos estar ao lado dos superioridade homens. Feminina sobre a masculina. Nós queremos equidade, direitos iguais, queremos estar atrás e na frente. Agora, claro que nós queremos a ajuda de vocês nos afazeres domésticos, porque ninguém nasceu predestinada para cuidar da casa sozinho e dos filhos. Tem que ser uma tarefa compartilhada. Homens e mulheres têm a responsabilidade de educar os filhos e de fazer a tarefa doméstica. Quem lava a louça atualmente lá em casa sou eu. Tá. Quando você vê um homem dizendo isso com tanta simplicidade, desconfie, porque historicamente as mulheres... Eu vou te levar lá, que têm assumido essa tarefa. Mas, mulheres, o nosso lugar é na política. Nós não nascemos por fogão e por lavatório, não. Nós temos que estar na política, decidindo, governando, porque nós somos tão capazes quanto os companheiros Professora homens. Almerinda, nós estamos chegando ao final do programa, só queria dizer para a senhora que lá em casa o chefe sou eu, só que é o chefe de cozinha. Eu sou o cozinheiro da casa. Professora Almerinda, 1 minuto para as suas considerações finais. Hoje? 30 segundos. Não, porque eu não poderia, Aquivaldo, me permite, a satisfação de encontrar a Elze e particularmente a Almerinda, viu? Essa daqui, Narciso e Aquivaldo, eu conheço de muito tempo, é minha querida amiga, e sempre lutando por boas causas. Eu ainda me lembro das nossas reuniões quando a gente lutava pelas liberdades democráticas, que era a principal luta que o Brasil tinha naquele momento, não era? E hoje ainda tem gente querendo volta da ditadura. Porque não lutou. Via demais. Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Então. Narciso, 30 segundos. Não, dizer que é interessante, que o propósito desse programa é esse, né? É trazer para o debate assuntos que nunca a imprensa quis discutir. E, se não discuti-los, não serão esclarecidos e fica nesse mar de interrogação todinho. Almerinda, você é uma figura notável da vida política do Acre e a professora também, né? Eu quero agradecer. 1 minuto para a senhora.
Eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram de falar desses assuntos polêmicos que ninguém tem tempo para tratar. E é um assunto super importante que em todo momento surge no cenário nacional. Vocês viram agora nos distratando, nos discriminando porque somos pobres, nordestinos, né? E que não sabemos das coisas. Só porque nós sabemos quem realmente tem compromisso com pobre, com negro, com idoso, com mulheres. Eu quero dizer a vocês que esse debate é necessário. Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres contra o Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família é para incentivar as mulheres a produzir mais. Gente, o Bolsa Família é a divisão do bem público, é a divisão de riquezas. Chega da riqueza, está todo na mão de uma minoria e a grande maioria mendigando e passando fome. Nós queremos justiça social, nós queremos vida digna para todos e esse é o nosso trabalho. Combate ao racismo, combate à discriminação, combate à violência contra a mulher. Olhe, cuidado com isso. A violência contra a mulher é uma coisa que homens e mulheres devem defender. E, finalmente, nós queremos uma sociedade mais justa, mais humana, onde todos discutam política, conversem sobre os problemas do Brasil, que o momento é esse. E que vocês possam todos compreender a importância da luta organizada, porque eu vou continuar na luta até morrer. Obrigado, gente. Obrigado, professora. Professora Elza Lopes, 1 minuto. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e dizer que foi muita luta do movimento negro, foi muita persistência do movimento negro para que essas políticas que nós colocamos aqui, essas políticas afirmativas, estejam hoje no debate, sejam realidade. Então, foi muita persistência. Então, a gente não pode menosprezar nenhuma dessas políticas como o Bolsa Família, porque isso foi muita luta, não foi ninguém que deu de graça, foi luta de muitas mulheres, de muitas negras, de muitos negros, de muitos parlamentares comprometidos com essa luta social, de muitos sindicalistas. E então a gente agradece esse momento para estar debatendo isso, porque isso foi importante para nós e a gente não pode piscar o olho nem dormir no ponto. O movimento ele deve ser permanente, porque se a gente pisca o olho, tiram o direito da gente. Eu afirmo com convicção que foi um importante debate para nós também que fazemos este programa. Muitíssimo obrigado aos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial às nossas convidadas, professora Elza Lopes e Almerinda Cunha, e a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h10 da noite, nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, Canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.